Pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, dá para ver. Pronto. Só o computador querer ir na vontade dele. Pronto. Então, boa tarde para todo mundo. Tá todo mundo conseguindo me escutar bem? Marjorie? Assim, Matheus. Pronto. Tá perfeito, meu bem. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui. A gente vai fazer uma revisão. A gente propôs essa ideia, né, para ajudar vocês na hora da prova de vocês da próxima semana. Espera aí que eu tenho que ficar aceitando o povo. Muito bem, vamos voltar. E aí, juntamente com a professora Marjorie e a professora... Muito bem, só um instantinho. E aí, juntamente com a professora Rayane e a professora Marjorie, que estão aqui, boa tarde, meninas, um cheiro de longe. Nós vamos então, explicar algumas questões que vão ajudar vocês diretamente na prova de vocês, certo? E aí, esse é o momento que vocês podem tirar as dúvidas de vocês de forma geral, certo? E aí a gente vai por disciplina, nós vamos seguir o parâmetro, né? Como sempre. E aí eu quero chamar agora a professora Rayane. A professora Rayane está aí. Aqui. Muito bem. Então, vamos lá, né? Com relação à química, a gente viu muita coisa. Então, eu procurei abordar aqueles pontos que a gente percebe que é mais abordado em avaliações de um modo geral. Então, eu dei uma filtrada tanto no conteúdo de gases, quanto no conteúdo de soluções. Então, vamos lá, né? Pode passar, meu bem. Questão 1, para nos ajudar a revisar aqui um pouquinho sobre um dos pontos que a gente estuda quando a gente aborda cálculo de concentração. Então, essa questão, ela trata de um caso particular chamado concentração em massa. E a questão diz assim: o quadro apresenta a quantidade de glicose em diferentes bebidas comumente consumidas pela população. E no quadro destaca-se 3: refrigerante, achocolatado de caixinha e suco de caixinha. Nesse quadro, a gente consegue perceber o seguinte, que ele relaciona a quantidade média de glicose, ou seja, foi feito um estudo de várias marcas de refrigerante, de várias marcas de achocolatado e sucos de caixinha, e obtiveram-se esses valores médios. Então, conclui-se que, de um modo geral, os refrigerantes com volume de 350 ml, eles possuem em sua composição 38 gramas de glicose. Enquanto que o achocolatado de caixinha tem 15 gramas e o suco de caixinha 18 gramas de glicose. Isso para 200 ml, tanto de achocolatado quanto de suco de caixinha. Então, essas são as informações que a gente tira do quadro. A gente vai tirar quais? Recapitulando. O volume da solução e as massas de soluto. O que seria o soluto? A glicose. Quando a gente fala em concentração em massa, a massa do soluto é representada por M1 e o volume da solução, né, que é o volume das bebidas, é representado por V. V de volume de solução. Então, na sequência, depois que a gente já analisou o quadro, percebeu as informações, a gente dá continuidade à questão que diz assim, ó,
Da análise do quadro, conclui-se que a ordem crescente da concentração em massa é. Então, como eu havia dito, é uma questão que trata de cálculo de concentração em massa, e a questão sugere que a gente organize as bebidas em ordem crescente de concentração em massa. Isso em relação à quantidade de glicose. Ou seja, a gente vai relacionar a bebida que tem menor quantidade de glicose, em termos de concentração em massa, para a bebida que tem maior concentração em massa, em termos de quantidade de glicose. E aí ele me dá as opções, né? Já que é uma sequência, eu vou ter que distribuir essas bebidas, da bebida de menor concentração para a bebida de maior concentração. Então, nós vamos aos cálculos. Passa para mim, meu amor. Vamos começar pelo refrigerante. A questão é que a gente calcule concentração em massa. Então, a gente sabe que a relação para esse cálculo, ela relaciona M1 sobre V, ou seja, massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto para o refrigerante era 38 gramas, enquanto que o volume da solução era 350, que era o volume contido lá na tabela, expresso na tabela. Como é que eu desfaço isso aqui, ó? Toda fração gera divisão. Como que eu faço? Divido de cima pelo de baixo. Então, fica 38 dividido por 350 dá igual a 0,1085. Só que quando a gente vai comparar valores, é sempre bom, para facilitar as comparações, a gente padronizar. Ah, vamos padronizar aí 2 números após a vírgula. Então, os dois números após a vírgula geram o número 10. Só que depois do zero tem o número 8. Então, pela regra de arredondamento, a gente soma mais um no número anterior. Era 10, então passa a ser 11. Portanto, a concentração aproximada de glicose no refrigerante é de 0,11 gramas por ml, porque foram as unidades que a gente relacionou. A gente relacionou os valores em gramas da massa com os valores em ml do volume da solução. Portanto, conclui-se que a concentração do refrigerante, nessa questão, é de 0,11 gramas por ml de glicose. A mesma linha de raciocínio nós vamos aplicar tanto para o achocolatado de caixinha, quanto para o suco. Então, vamos lá. Com relação ao achocolatado, mesma relação. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a massa do achocolatado, ou melhor, da glicose que contém no achocolatado e vai dividir pelo volume da solução, o volume presente na caixinha. Então, vai ficar C é igual a 15, que é a massa de glicose presente no achocolatado, dividido por 200 ml, que é o volume de achocolatado, o volume da solução. Mesma linha de raciocínio, 15 dividido por 200 vai dar igual. Se a gente fizer essa divisão, vai dar igual a 0,075 gramas por ml. Mesma linha de raciocínio, a gente vai padronizar 2 casas decimais após a vírgula. Então, após a vírgula aparece o 0,7. E colado no 7 tem o 5. Então, pela regra de arredondamento, quando o número é maior ou igual a 5, a gente soma mais um no anterior. Então, o número anterior não era 0,7, passa a ser 0,8. Conclui-se que a concentração de glicose no achocolatado vai ser 0,08 gramas por ml. Por aí, a gente consegue perceber o quê? Que a concentração do
achocolatado é menor que a concentração do refrigerante. Mesma linha de raciocínio a gente aplica para o suco de caixinha. Mesma relação matemática. E aí a gente expressa que a concentração vai ser igual. O valor que tem na tabela da massa de glicose é 18. Então, fica 18 dividido por 200, que é o volume de suco presente na caixinha, o volume da solução. 18 dividido por 200 vai dar igual a 0,09 gramas por ml. Então, quero a ajuda de vocês. Qual será a amostra, né, a bebida de menor concentração em massa? Vai ser o refrigerante? Vai ser o achocolatado ou vai ser o suco? Aqui tem menor concentração. Os valores estão expressos aí em vermelho. Preciso da ajuda de vocês. Vamos lá, para a gente ver se entenderam. Alguém me ajuda? Repetir a pergunta, para ver se facilita, né, o entendimento? Dentre essas bebidas que foram destacadas, que as concentrações de glicose estão expressas aí em vermelho, né? O refrigerante 0,11, o achocolatado 0,08 e o suco 0,09. Qual das três apresenta menor concentração em massa? Opa, aqui no chat. Seria o achocolatado, tia? Perfeito, meus amores. Perfeito, Tobias. O achocolatado. Então, de cara, o nosso item de resposta tem que começar com o achocolatado, né? E não é uma ordem crescente, a gente vai do menor para o maior. E dentre as bebidas, qual é a que possui maior concentração? É o refrigerante ou o suco? O maior de todos. Refrigerante. Refrigerante. Então, a nossa sequência fica com achocolatado, Achocolatado, suco e refrigerante. vamos ver? Perfeitinho. Achocolatado, suco e refrigerante. Perfeito. Vamos ver qual é o gabarito dessa questão? Muito bem. Então, o nosso gabarito é C, achocolatado, suco e refrigerante. Aí, a minha dica, gente, ó, questões que tratam de concentração em massa, que é questões desse tipo, elas são muito comuns em provas de um modo geral. E o que a gente precisa saber? A gente só precisa atentar para as divisões. A gente pega a massa do soluto e divide pela massa da solução e depois sai comparando. Então, a gente pode ver o quanto é simplesinho. A gente só não pode esquecer que sempre vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Porque se a gente fizer o contrário, pode ser que, dependendo da questão, se for essas assim de comparar, talvez até dê certo, mas o cálculo vai estar errado, né? Então, aí eu pergunto, questão simples, tem dúvidas? A gente volta em algum ponto ou a gente segue? Coloca aí no chat para a gente ver como é que tá. Entenderam direitinho ou ainda tem muitas dúvidas sobre essa parte de concentração em massa ou tá tudo sob controle? Tobias entendeu? Joia, tá certo, pode falar, certo? Então, quem tiver acanhado aí, pode falar também no privado depois. Que coisa boa, Tobias, que você entendeu direitinho. Mas quem não tiver entendido, a hora é agora, a gente tem que aproveitar esse momento, tá bom? Se não quiser falar agora, não tem problema. É só falar no privado que a gente conversa e se ajuda, certo? Mas aí, para finalizar essa questão, na prova, a gente não vai ter as fórmulas, mas aí vale a pena lembrar, né? Que concentração em massa é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Dica preciosa da revisão de hoje, certo? Vamos para a questão 2, rapidez. Questão 2 é aquela questão que a gente levanta a mão para o céu e agradece, porque não tem cálculo.
ela é questão teórica, então é questão mais simplesinha da gente ganhar, né? E a questão 2 diz assim, ó, em relação aos gases ideais, é correto afirmar que A, o volume do gás diminui com o aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Então, ele está dizendo ó, que eu tenho um sistema gasoso, que a pressão vai ser constante ao longo do tempo, e se eu aumentar a temperatura desse sistema, o volume do gás vai diminuir. Será que isso é verdade? Se eu aumento a temperatura, o volume diminui? Isso é o que diz o item A. O item B diz assim, ó, exercem pressão sobre as paredes do recipiente onde estão contidos. O item está dizendo que os gases ideais exercem pressão sobre as paredes do recipiente onde estão contidos. Será que isso é verdade? Quando você aprisiona um gás, ele vai exercer pressão sobre a parede do recipiente? Será que pode ser item B? Item C. A pressão diminui com o aumento da temperatura, se o gás estiver em um recipiente fechado e rígido. Então, o item está dizendo, tem um gás no recipiente fechado, rígido, não vai sofrer nem diminuição de volume e nem aumento de volume. O volume vai permanecer constante. O item está dizendo, se a gente aumentar a temperatura, a pressão vai diminuir. Será que isso é verdade? D. Cita que os gases ideais difundem-se rapidamente uns nos outros. O que é difundem-se? Se misturam rapidamente uns nos outros. Se misturam muito bem. Por isso, geram misturas heterogêneas. Então, se mistura totalmente, gera mistura heterogênea, será que esse item está certo? E o item E destaca que os gases ideais não obedecem à equação de Clapeyron, que é a equação PV é igual a NRT. Agora é com vocês, preciso da ajuda, vamos lá. Vocês julgam que o item correto é A, B, C, D ou E de esperança? Letra A. Letra A. Ó, alguém disse A, algumas pessoas estão no chat dizendo que é B. Vamos lá, mais Estou opinião. em dúvida entre A e B. A e B. Vou ajudar, certo? Ó, vamos imaginar uma situação do cotidiano. Vamos imaginar que a gente pegou uma bexiga, assim de aniversário mesmo. Encheu, amarrou a pontinha, né, do balão e colocou para aquecer na chama de uma vela. Mas a gente não encostou. Porque se a gente encostar, vai queimar, né? Recapitulando, peguei um balão, enchi, lá tem gás, né? A pressão constante, sistema fechado, então eu vou aquecer, eu vou aumentar a temperatura. O que vai acontecer com esse balão? Ele vai explodir ou ele vai murchar? Opa, o Alice colocou, o volume aumenta. Se o volume aumenta, qual é a tendência quando eu coloco o balão em aquecimento de uma vela? Ele explode. Muito bem, ele explode. Ele explode por quê, gente? O pessoal colocando aí no chat, ó. O Alice, Tobias. Por que ele explode? Porque o volume aumenta. Se o volume aumenta com o aumento da temperatura, o item A tá certo ou tá errado? É com vocês aí. Pensem um pouco. É a B, gata, é a B, é a B. Estão dizendo aí que é B. Vamos ao gabarito comentado. Matheus, amor, passa para mim. Item A errado, pelos motivos que foram citados, né? Pois o volume do gás aumenta com o aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Item B. O item B está totalmente correto, mas a gente vai entender o porquê, certo? Quando a gente aprisiona um gás no sistema fechado, todo gás, ele é formado por átomos, por moléculas, né? E outros tipos de entidades químicas.
É comum do estado gasoso que as partículas, as moléculas, os átomos que compõem esse gás, eles estão em constante movimento. Movimento de choques. Choques entre si e choques sobre as paredes do recipiente que o aprisiona. Isso é o que prediz a teoria cinética dos gases. Então, se um gás qualquer, ele se choca entre si e se choca nas paredes do recipiente, isso é o que caracteriza o estado de pressão de um gás. Consequentemente, baseado na teoria cinética, a gente diz que o item B está totalmente correto. Mas quando a gente vai fazer prova, a gente também tem que ter mais informações, né? Então, rapidinho, vamos analisar o porquê que os outros itens estão incorretos. O que os tornou incorreto? Passa para a gente o item C. O erro do item C está no seguinte ponto. A pressão diminui com o aumento da temperatura. Por que isso aqui está errado? Se o sistema está fechado e a gente aumenta a temperatura, o aumento da temperatura vai fazer com que as partículas que compõem o gás, elas se agitem, elas se choquem mais rapidamente sobre si e sobre as paredes do recipiente. Então, se ela vai se chocar mais, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. Então, a pressão, ela aumenta com o aumento da temperatura. Por isso que o item C está errado, porque ele diz o oposto. Item D. Vamos analisar o item D. O item D diz que os gases ideais difundem-se rapidamente nos outros. Até aí está certo, ele se mistura bem uns com os outros. Isso é típico dos gases. Os gases se misturam com outros gases completamente. É por isso que a gente consegue sentir quando uma pessoa passa perfume. Por quê? Porque os óleos essenciais, que são substâncias gasosas que dão o odor característico dos perfumes, se difundem, se misturam com o ar atmosférico. Então, a gente, quando inala o ar, a gente inala essas partículas de odor. É por isso que a gente sente o cheiro. E quando se mistura completamente, a gente diz que só forma uma fase. Consequentemente, não formam misturas heterogêneas, e sim homogêneas. Então, o erro do item D está no conceito de mistura. Forma misturas homogêneas e não heterogêneas. É de esperança. Se é gás ideal, obedece à equação de Clapeyron. Duas equações que a gente não vai esquecer para a prova. É a equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT, e a concentração comum, que é massa do soluto dividido por volume. Mas por que o item E está errado? Porque o item E diz que o gás ideal não obedece à equação de Clapeyron, quando, na verdade, obedece. Por quê? Porque a equação de Clapeyron, ela delineia, ela define o comportamento de qualquer gás ideal, certo? Então, o gabarito da questão é item B de bola. E aí a gente segue, se não tiver nenhuma dúvida, é claro, para a questão 3. Mas quem manda aí é vocês, viu? A gente segue ou existe dúvidas? Pode falar no chat, pode abrir o microfone. Dúvidas ou questão 3? Silêncio absoluto no momento. Então, a gente migra para a questão 3. Questão 3 é linda demais, amores. Olha que questão beleza pura. Enquanto descansa, o corpo de uma pessoa consome 200 ml de gás de oxigênio por hora. Então, vamos devagarinho para a gente entender a questão. O corpo de uma pessoa, a cada hora, precisa de quanto de oxigênio? 200 ml. Isso é sobrevivência. Em que condições? A 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin, em média, né?
e um ATM de pressão por quilograma de massa do corpo. Então, recapitulando. A cada quilo do nosso corpo, a cada quilograma de massa do nosso corpo, a gente precisa, a cada hora, de 200 ml de gás oxigênio nessas condições aí, de temperatura e pressão. Aí o item pergunta: quantos mols de gás oxigênio são consumidos por pessoa que pesa 40 quilogramas em 1 hora de descanso? Aí ele me deu como dado o R, que é a constante universal dos gases perfeito, e me deu 3 opções, ou melhor, 5 opções de resposta, de A a E. Primeira dica: em qualquer disciplina das ciências exatas aí que a gente for, responder questões e a questão me der dados, me der dicas, me der sugestões, podem ter certeza, esse é o caminho que a gente tem que percorrer para a resolução da questão. Se a questão me deu a constante universal dos gases perfeitos, que é o valor de R, isso quer dizer que, dentre as equações que a gente estudou, a única equação que carrega a constante universal dos gases perfeitos é a equação de Clapeyron. E qual é a equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. O Matheus tem até uma frase que ele gosta de falar, que depois ele fala para a gente. Eu vou deixar os créditos da frase todo para ele, certo? Mas a equação é essa: PV é igual a nRT. Tem até várias frases memorativas para essa equação. E esse é o caminho de resolução. Mas antes a gente tem que perceber que a pessoa em questão, ela pesa 40 quilogramas. E a cada 1 quilograma de massa corporal, a gente precisa de 200 ml de gás oxigênio a cada hora. Então, esses são os dados-chave. Vamos para a resolução. Pode passar, meu bem. Como foi dito, 200 ml de gás oxigênio são necessários a cada quilograma de massa corporal. Então, isso nos permite uma segunda consideração. Pode passar, Matheus. Que se uma pessoa ela tem 40 quilogramas de massa corporal, ela precisa de uma quantidade 40 vezes 200. Ou seja, ela precisa de 8.000 ml de gás oxigênio a cada hora. Uma pessoa de 40 quilogramas de massa corporal, ela precisa de 800 ml de gás oxigênio para dar a manutenção no seu corpo, né? Pode passar, meu bem. Só que quando a gente fala de equação de Clapeyron, a gente não deve trabalhar com o volume em litro, a gente trabalha, ou melhor, é o inverso. Quando a gente fala da equação de Clapeyron, a gente não deve trabalhar com volume em ml, mililitro, a gente trabalha com volume em litro. Isso nos permite reescrever isso aqui, que está na tela. Se eu sei que o volume de gás oxigênio que a pessoa de 40 quilogramas precisa é 8.000 ml, convertendo em litro, eu divido por 1.000. Ou seja, 8.000 ml é equivalente a 8 litros. Isso nos permite dizer que 8 litros de gás oxigênio corresponde a 40 quilogramas. Ou seja, uma pessoa com massa de 40 quilogramas precisa de 8 litros de gás oxigênio a cada hora. Agora vamos na sequência, aplicar aqui na equação de Clapeyron. Por que a gente vai aplicar na equação de Clapeyron? Porque a questão, ela não pergunta para a gente quantos litros de gás oxigênio é necessário para essa pessoa de 40 quilogramas absorver durante 1 hora. Ela pergunta quantos mols. Ou seja, ela pergunta o valor de N, expresso na equação de Clapeyron. Pelos dados da questão, a pressão
A pressão atmosférica que essa pessoa se encontra é um ATM. O volume de gás que ela precisa por hora, a gente já fez os cálculos e corresponde a 8 litros, então V é igual a 8 litros, isso vai ser igual a N, que é o número de mols, o R, que é a constante universal dos gases perfeitos, que foi dado na questão, 0,082 ATM vezes litro mol Kelvin, isso aí ó, é tudo unidade de medida do R, e a temperatura, que aí eu vou chamar a atenção para esse ponto, é um ponto importantíssimo. A temperatura, quando a gente trabalha o estudo dos gases, tem que ser na escala Kelvin, K. Então, a gente trabalha com temperatura aí, pelos dados da questão, a 298 Kelvin. Vamos desenvolver matematicamente. Pode passar, meu amor. 1 vezes 8 dá 8 ATM litro, a gente só repetiu a unidade de medida, que repetiu o restante, né? Na sequência, o que foi que a gente fez? A gente cancelou o ATM com o ATM e o litro com o litro. Como a gente cancelou o ATM litro, quando nada aparece, subtende-se que tem 1. Por isso que a gente reescreveu, ó, 8 igual a N vezes 0,082, 1, porque o ATM litro a gente cancelou lá, mol Kelvin 278. Pode passar, meu amor. Foi o que a gente fez. A gente isolou o N. N é igual. Todo mundo que acompanha N fica embaixo na divisão. Ó. A professora vai ficar isso tudo, 0,082 e todo o resto vai. Tudo que acompanha N fica embaixo, na fração, e o 8 fica em cima. Vamos desenvolver matematicamente, ó. Repete o 8, 0,082 vezes 298 dá 24,436. Desenvolvendo, vai gerar a divisão 8 dividido por 24,436, que vai dar igual a 0,33 mol. Portanto, a nossa opção, que a gente vai marcar, será item D de Deus. Ou seja, a pessoa, em 1 hora, vai absorver 0,3 mols de gás oxigênio. Questão complexa ou tranquilinha? Ou mais ou menos? Dúvidas? O pessoal está calado. Ah, estão anotando as informações. Não? Então eu vou fazer assim. Eu vou continuar à disposição, certo? Marjorie já está aí entusiasmada para falar com vocês. Quem ficou com receio de tirar dúvida, não tem problema. Fala comigo no privado que a gente se ajuda. E agora com a Marjorie, tá bom? Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Então, a gente vai dar uma revisada aqui em alguns conceitos. Como a Rai falou no início, né, como ela fez na química, foi a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu dei uma filtrada nos principais conteúdos, né, para trazer os pontos mais importantes para vocês, né, aquilo que é mais cobrado nas avaliações externas, né, então, e o que vai ser também cobrado na nossa avaliação, certo? Então, a gente vai dar início às nossas questões. Pode passar, Matheus. Então, o nosso conteúdo desse bimestre foi evolução, né? E a gente foi até a evolução humana, tá? Na avaliação aqui da escola. Eu não coloquei essa parte de evolução, então na prova vocês vão ver só até o conteúdo de especiação, tá bom? Então não vai entrar avaliação humana na nossa avaliação. Não vai entrar evolução humana na nossa avaliação. Estou trocando tudo hoje. Então, vamos à nossa primeira questão. Os dentes cisos tendem a desaparecer? Muitas pessoas nascem sem a capacidade de formação do terceiro molar, conhecido como siso ou dente do juízo, que normalmente aparece na adolescência.
A diminuição da mandíbula e facilidade maior para a mastigação de alimentos mostra que os sisos são desnecessários atualmente. Mas será que isso é uma prova de que existe tendência ao desaparecimento? Bom, então a gente tem uma imagem, né, de onde o siso se localiza, é o nosso último dente. Geralmente as pessoas extraem esse dente quando ele nasce, né, em algumas pessoas ele nem chega a nascer, né, e em muitas ele causa alguns problemas na mastigação, alguns mordem a bochecha, ou ele causa muita dor, né, ou acaba provocando uma alteração na arcada dentária, né? Às vezes você precisa usar um aparelho por conta do siso, né? Então ele causa diversos transtornos aí pra gente, tá? Pode passar, Matheus. E aí a questão traz como comando o seguinte: caso essa informação fosse verdadeira, né? Caso exista essa tendência do desaparecimento dos dentes, ela estaria de acordo com qual teoria evolutiva? O enunciado, ele está falando que devido à diminuição da mandíbula, né, e a questão da mastigação dos nossos alimentos ter sido alterada, esses dentes foram desaparecendo, né, ou seja, eles não estavam sendo tão utilizados e aí eles começaram a desaparecer. Seguindo essa explicação, né, o que a questão traz, isso encaixa em qual teoria evolutiva? A letra A, ao neodarwinismo, onde mutações aleatórias são selecionadas pelo meio ambiente. Letra B, a teoria sintética da evolução, que defende o caráter transformador de cada espécie. Letra C, a seleção natural, onde os organismos mais evoluídos tendem a deixar mais descendentes. Letra D, ao lamarquismo, que defende as ideias do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. E letra E, ao gradualismo de Hutton, onde mudanças graduais nas espécies ocorrem da mesma forma como ocorre na Terra. E aí, qual teoria vocês arriscariam essa questão está tratando? Letra D, Wallace, mais alguém? André dizendo letra D, Wendy, Micaele. D ou E, só pode marcar uma, Cauã. Todo mundo indo de letra D. Muito bem. Matheus, pode mostrar para a gente a alternativa correta. Exatamente, vocês estão perfeitos. Letra D, ao lamarquismo, certo? Por que isso? Por que a letra D é a nossa alternativa correta? Porque... Não, pode deixar lá na questão, Matheus, já tu passa. Porque ele fala que por conta da diminuição da mandíbula, né, e a mastigação, ela ter se tornado mais fácil, porque nós passamos a nos alimentarmos de alimentos cozidos, né, esse dente foi ficando sem utilização. Aí o que o lamarquismo fala? Ele fala que nessa lei do uso e do desuso, né, se algum órgão, se alguma parte do corpo, ela for deixada de lado, né, ela for menos utilizada, ela vai atrofiar ou desaparecer, né, ou o contrário também pode acontecer, se ela for bastante utilizada, ela pode se desenvolver, é o que fala a lei do uso e do desuso do Lamarck, né, e na transmissão dos caracteres adquiridos, ele fala que essas características desenvolvidas pelo indivíduo, elas são transmitidas para as gerações posteriores, né? E o lamarquismo é uma teoria que já foi desmentida, né? A gente sabe que as características podem até se desenvolver, por exemplo, como a musculatura, né, do pessoal que faz musculação. O músculo se desenvolve e tudo, porém, ele não passa essa característica adiante, né? Isso é algo desenvolvido no próprio indivíduo, não é uma coisa que altera o DNA dele para que ele possa passar para os descendentes, certo? Então, o lamarquismo é uma teoria relativamente equivocada, tá bom? Então, essa questão do desaparecimento dos dentes por conta da falta de uso, né, ela vai encaixar na teoria do lamarquismo, certo?
Porém, como o lamarckismo está errado, então essa também é a explicação errada. E qual seria, pode passar agora, Matheus, e qual seria a explicação correta para o desaparecimento desses dentes, né, para o gradual desaparecimento? Tem gente que ainda tem, eu tenho esse dente, né, muita gente ainda tem. Então, ele é considerado um órgão vestigial, tá? Quando vocês virem essa expressão, órgão vestigial, significa que são órgãos que, geralmente, eles não têm uma utilização, né? Ou, pelo menos, não uma utilização clara para a gente, tá? Mas que eles estão presentes em nós porque os nossos ancestrais tinham. Então, nós herdamos deles, certo? Porém, com a evolução que a gente viu, né, no caso a evolução humana que a gente viu, a nossa arcada dentária, ela foi diminuindo com o tempo, né, se vocês compararem a gente com os chimpanzés, por exemplo, que são os nossos parentes mais próximos, né, atualmente, a arcada dentária dele é bem maior do que a nossa, então cabem muito mais dentes, né, a nossa já é menor, os dentes são mais juntinhos, né, então, consequentemente, esse dente foi ficando sem espaço. E isso se deu à evolução natural das espécies, certo? Então, as espécies foram evoluindo, a arcada dentária foi diminuindo também. E uma outra explicação para o desaparecimento desse dente pode ser a questão da modificação da amamentação, né, que, embora seja recomendado fortemente, né, pelos médicos, pela área da saúde inteira, que as crianças sejam amamentadas, né, até seus 2 anos de idade e tudo, muita gente deixa de amamentar para dar mamadeira, né, e aí a criança vai perdendo esses nutrientes do leite materno e prejudicando o desenvolvimento, tanto da musculatura quanto dos ossos, né, e aí essa musculatura da boca, né, a raiz dentária, ela vai sendo modificada também com o tempo, certo? Então, como eu falei na nossa aula de evolução humana, tudo que é relacionado à modificação das espécies humanas ainda é meio uma incógnita, então a gente sempre vai ter 2, 3 explicações para a mesma coisa, né, que são as possibilidades que existem, certo? Mas as 2 principais explicações para esse dente ciso estar desaparecendo na espécie humana é essa, a questão da diminuição da arcada dentária e a falta de amamentação, né, a falta de nutrientes do leite materno, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar aí no chat ou abrir o microfone e perguntar, tá? Vamos à nossa segunda questão. Pode passar, Matheus. Bom, questão curtinha aí, a UCA, né, da Universidade do Cariri, certo? A UES também tem o mesmo estilo de questão. Diz assim: a teoria da evolução se baseia na seleção natural do mais apto. Sobre este processo está incorreto. Então, a gente vai procurar a alternativa que está errada. Letra A. Os indivíduos que constituem uma população de uma espécie não são idênticos. Essa está certa ou está errada? Uma população, ela é composta por indivíduos iguais ou diferentes? Essa afirmação está correta, muito bem, Cauã. Se a gente olhar para a nossa população, para a população humana, né, os indivíduos, com exceção dos gêmeos, né, gêmeos idênticos, os indivíduos, eles são extremamente variados, né, eles são extremamente diferentes, né. Matheus, pode passar aí para uma exemplificação da nossa variação, né, seria essa imagem aí, que a gente, apesar de vir de um ancestral único, né, toda a nossa espécie vir de um ancestral único, os descendentes são muito variados, né, devido às condições ambientais, devido às mutações genéticas que vão aparecendo. Então, essa variedade, ela está sempre presente em todo tipo de população, não só na nossa, mas em todo tipo de população ela está presente, ok? Com isso, pode passar, Matheus.
com isso, a gente já pode eliminar aí a alternativa A e a alternativa B, certo? O que a B fala, ao menos parte da variação presente em um indivíduo é hereditária. Dá só um cliquezinho aí, Matheus, para eliminar essas duas alternativas. Ou seja, a variação que a gente tem, as características diferentes que nós temos, ela é decorrente, que eu acabei de falar, tanto da pressão do ambiente, quanto da nossa carga hereditária, da nossa carga genética. Tá? Então, essas modificações, elas já vêm no nosso DNA, tá? Elas já vêm dos nossos ancestrais, ok? Então, a alternativa A e a alternativa B são duas afirmações corretas, portanto, não são nossa resposta, né, já que a questão quer o item incorreto. Letra C. Os ancestrais diferentes deixam números diferentes de descendentes. O que é que vocês acham disso? Tá certo ou tá errado? Ancestrais diferentes deixam números diferentes de descendentes. Tá errado? Ó, vamos compreender. Pronto, Wallace. Vamos compreender o que essa alternativa está falando. Ancestrais diferentes. Vamos comparar, por exemplo, um cachorro com um elefante. São duas espécies diferentes de ancestrais diferentes, certo? Quantos descendentes geralmente um cachorro tem? Dependendo da raça ali, ele tem de 2, às vezes até 6, 7 filhotes, né? Um elefante, ele só tem um de cada vez, certo? Então, são ancestrais diferentes, com genéticas diferentes. Então, é claro que eles vão ter números diferentes de descendentes, certo? Cada um, de acordo com o seu organismo, da forma como ele funciona, vai gerar uma quantidade diferente de descendentes. Tá? Então, consequentemente, estão concordando, é porque estão entendendo o pensamento, né? Então, consequentemente, a alternativa C também está correta, certo? Essa afirmativa está correta. Vou passar, Mateuzinho, para ele ficar verdinha também. O item D fala assim: o número de descendentes deixados por um indivíduo depende da interação entre as características do indivíduo e seu ambiente. Será que isso é verdade? Será que quantos descendentes nascem vai depender da interação entre o ser vivo e o ambiente? Sim ou não? E aí, essa tá certa ou tá errada? Errada, Santi? É que eu acho que essa aí também é errada, viu? Porque Então, essa é a alternativa, a resposta da questão? eu acho que é. Ó, vamos lá. Lê bem devagarzinho. O número de descendentes deixados por um indivíduo depende da interação entre as características desse indivíduo e seu ambiente. Gente, isso está completamente certo. Tá? Matheus, passa para mim, por favor. Por quê? Esse gráficozinho aí mostra o potencial que uma espécie tem de crescer, né, de uma população tem de crescer, e o crescimento real dela. O que é o potencial? Essa linha preta. Ou seja, se o ambiente não oferecesse nenhum tipo de resistência, essas populações cresciam aí no sentido dessa linhazinha preta, ou seja, indefinidamente, infinitamente. Porém, o ambiente, ele estabelece um suporte, uma capacidade de suporte, certo? Ou seja, ele vai oferecer determinadas quantidades de alimento, determinados recursos de água, de clima, né, de habitat, né, de locais para essas espécies
estarem. Então, elas não vivem em um ambiente com recursos infinitos, aliás, os recursos são finitos, né? Eles têm um ponto máximo, tá? Por isso que a gente também não pode se utilizar da natureza indefinidamente, a gente tem que ter um controle porque os recursos acabam. Então, essa é o que a gente chama de resistência do meio. O meio, ele vai resistir ao aumento da população, e aí o crescimento da população real vai ser essa curvinha vermelha, tá? Então, essa população vai crescer, vai passar um pouquinho da resistência do meio, daí ela vai começar a ver que os recursos vão faltar, a comida vai faltar, a água vai faltar, e aí essa população desce de novo, e aí fica nessa ondinha, certo? Então, o meio, ele tem, sim, muita influência sobre a quantidade de descendentes, tá? Nenhuma espécie pode sair reproduzindo loucamente. Pensei muito na capacidade de adaptação. Pronto. Aí, no caso, é em relação à quantidade de descendentes, Cauã, certo? Então, uma espécie não pode sair reproduzindo e gerando descendente, sem controle nenhum. Isso não acontece, tá? O ambiente, ele coloca um limite para o que ele consegue suportar, tá bom? Então, Matheus, passe aí, por favor. Então, a nossa alternativa D, ela também vai estar correta, né? O número de descendentes deixados por um indivíduo depende da interação, sim, das características desse indivíduo e o ambiente. Portanto, a nossa alternativa correta e, ao mesmo tempo, errada, né, é a letra E. Indivíduos presentes em um mesmo ambiente sofrem pressão seletiva de forma igual. Como assim? Por que isso está errado? Porque se são indivíduos diferentes, né, já que a gente já viu lá na alternativa A, ele fala isso, a espécie não possui indivíduos idênticos, tá? A população ela é variada. Então, esses indivíduos vão ter características mais favoráveis e menos favoráveis, e por conta disso, eles vão sofrer a pressão seletiva de forma diferente, tá? Então, se um indivíduo consegue correr mais rápido do que o outro, ele consegue fugir de uma erupção vulcânica melhor. Então, exatamente, a resistência conta, com certeza. Então, se os indivíduos são diferentes, eles são diversos, eles vão ter características diferentes e eles também vão reagir de forma diferente à pressão seletiva da natureza, certo? Então, portanto, a segunda questão tem como item correto o item E, tá? Alguma dúvida? Silêncio para na sala. Então, vamos seguir, tá? Para a nossa última questão. Lembrando sempre, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente no privado depois, se não quiser falar aqui. Nossa terceira questão. Híbridos são descendentes do cruzamento entre indivíduos de duas espécies, cujas barreiras reprodutivas não estão completamente estabelecidas. Hibridação é particularmente comum em certos gêneros da família Orquidaceae. Na Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, ocorrem em simpatria duas espécies irmãs do gênero Epidendro. Para quem não lembra, simpatria é quando eu tenho uma espécie que se distribui em um mesmo espaço, porém, alguns indivíduos estão muito longe um dos outros, né? E aí, esses que estão longe se reproduzem entre si, e aqueles que estão mais próximos é onde a gente encontra esses indivíduos híbridos, né? Onde essas duas espécies ainda mantêm o acasalamento. Aí falam as duas espécies desse gênero, o Epidendro secundo e o Epidendro xantino. Além de indivíduos com caracteres intermediários, supostos híbridos. Neste trabalho, avaliamos a hipótese de hibridação e a intensidade do isolamento reprodutivo entre as espécies, utilizando experimentos de polinização recíproca. Se ele está falando polinização, então essas espécies, né, são duas espécies de plantas. Foi possível detectar hibridação entre as espécies.
Ou seja, embora sejam espécies diferentes, elas ainda conseguem se reproduzir, certo? O baixo sucesso reprodutivo dos híbridos formados é uma importante barreira reprodutiva que promove isolamento reprodutivo forte o suficiente para manter a coesão dessas espécies. O isolamento reprodutivo evidencia no processo evolutivo o que é que o isolamento reprodutivo provoca? Letra A, possibilidade de interagir com o ambiente sem que haja interferência do meio. Ou seja, quando duas espécies estão isoladas reprodutivamente, elas passam a estar nem aí para a resistência do meio, elas agem independentemente do ambiente que elas estão. Letra B, incapacidade de formar indivíduos que possam superar a pressão seletiva, ou seja, se essas espécies cruzarem, os descendentes não conseguem sobreviver, né? Eles não conseguem ser selecionados pela natureza. Letra C, aquisição de caracteres comuns aos organismos para a condição adaptativa. Então, se essas espécies se isolarem reprodutivamente, elas vão permanecer com características comuns. Letra D, capacidade de gerar proles com variabilidade para além da espécie geradora. Letra E, formação de espécies distintas, podendo ser derivadas de um ancestral comum. Então, qual dessas alternativas vai explicar aí mais ou menos o que é o isolamento reprodutivo? O que é que o isolamento provoca? Qual dessas alternativas vocês acham que é a correta? Letra D, capacidade de gerar proles, né, gerar descendentes, com variabilidade para além da espécie geradora. Letra D. Vocês estão indo na D só porque ela tem uma explicação mais complicada, é? Letra C. E aí, gente, se manifestem. Estamos num impasse aqui entre D e C. Alguém dá mais? Gente, isolamento, lembrem-se sempre, isolamento reprodutivo é quando eu tenho duas espécies que não conseguem mais se reproduzir, certo? Porém, elas vieram de um ponto comum. Lembrem-se disso, se elas são isoladas nesse momento, em algum momento antes elas eram juntas. Letra C, tá bem diverso o negócio aqui. Letra C, B, E. Eu acho que pode ser a E. Letra E, Tobias. Bom, então, vocês estão muito na dúvida aí. Mateuzinho, pode mostrar aí, por favor. A letra correta vai ser o item E, tá? O isolamento reprodutivo evidencia no processo evolutivo a formação de espécies distintas, podendo ser derivadas de um ancestral comum. Ou seja, essas espécies que hoje não se reproduzem mais, que estão isoladas reprodutivamente, elas antes vieram de um ancestral comum, certo? Então, esse ancestral, ao longo de muitos anos, né, gerou essas duas espécies diferentes, tá? Para a gente compreender isso, vamos ver só uma imagenzinha que está, inclusive, no material de vocês, no conteúdo de especiação. A gente tem esses bichinhos aí que lembram um coelhinho esquisito, tá? E aí, do lado esquerdo, você tem a separação geográfica dessa população em dois grupos populacionais. Lembrando que essa separação geográfica, né, que é a alopatria,
ela é a forma mais comum de gerar o isolamento reprodutivo, né? Então, o isolamento geográfico é o principal fator que provoca o isolamento reprodutivo, tá? Então, essas populações que foram geradas, elas vão sofrer uma diversificação gênica, porque, como elas estão separadas geograficamente, elas vão sofrer pressões seletivas diferentes, né? Esses ambientes vão ser diferentes. Então, consequentemente, a seleção de caracteres também vai ser distinta, ok? Então, em uma população, determinadas características vão ser selecionadas pelo ambiente, e na outra população, outro grupo de características vai ser selecionado, e pode haver o surgimento de duas novas espécies, certo? Se essas populações derivadas, elas não conseguirem mais acasalar, né, se por acaso elas voltarem a se unir e não conseguirem mais se acasalar, acumularem diferenças grandes demais para voltarem a gerar, né, descendentes, então nós temos aí um isolamento reprodutivo completo, tá? Nós temos o surgimento, a especiação realmente acontecendo, tá bom? Então, repetindo, certo? O isolamento reprodutivo, ele acontece, né, quando duas espécies, elas não conseguem mais se reproduzir, sendo que essas duas espécies antes vieram de um ancestral comum, tá bom? Então, mesmo que sejam diferentes hoje, antes, em alguma época da história, elas tinham um único ancestral, ok? Entendido, pessoal? Espero que sim, né? Ok. Então, o conteúdo de vocês para avaliação vai ser as teorias evolutivas e o conteúdo de especiação, tá bom? Então, deem uma boa olhada, desde o Lamarck até o neodarwinismo, tá bom? E o conteúdo de especiação, tá bom? Que, se eu não me engano, foi o penúltimo conteúdo que vocês viram, ok? Então, é isso. Vou deixar vocês com o Mateuzinho. Então, boa tarde. Obrigado, Marjorie. Vamos agora para a melhor disciplina da área de natureza, como sempre. Eu sei que vocês sabem disso do fundo do coração de vocês. Eu sei que vocês amam física. Eu não estou lendo as mensagens, mas é tipo assim, agora é a melhor disciplina que tem. Então, assim, gente, eu trouxe aqui alguns pontos só para facilitar as nossas vidas, tá? Esses pontos serão muito parecidos com o que vocês irão ver na prova de vocês. E aí, a gente colocou muitos conteúdos durante esse primeiro bimestre, mas, porém, foram conteúdos de revisão, né? Então, tanto a disciplina de física, como química, como biologia, resgatou esses conteúdos de novo, já que o terceiro ano é o ano do Enem. Então, a gente aproveitou aí essa oportunidade para trazer à tona esses assuntos novamente. E aí, na parte de física, a gente abordou um pouco do que foi cobrado no ano passado. E aí, no ano passado, a gente, de certa forma, iniciou, né, com essa parte de termodinâmica, onde a professora Rayane, ela deu uma exemplificação muito boa sobre transformações gasosas, e aí eu aproveitei essa oportunidade para focar na parte de óptica, já que ano passado a gente não focou muito devido à questão do tempo, né, e devido a também ser um assunto muito complexo. Então, eu trouxe alguns pontos esse ano para revisar o início do que a gente trabalhou e também para vocês desenvolver algumas técnicas com relação às questões que forem cobradas na prova do Enem. O Enem sempre vem cobrando aí umas questões de óptica e aí a gente precisa entender alguns conceitos. Para a felicidade da maioria, geralmente é cobrado parte teórica, tá? Então, a gente tem que entender um pouco os conceitos. Então, vamos lá. A questão é uma questão de cálculo, tá? A gente vai chegar já na teoria. Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura igual a 0,7 metros. A distância focal desse espelho em centímetros é igual a... Gente, informações importantes.
quando a gente fala de espelho esférico, o próprio nome já diz, é um espelho em formato de esfera. Obviamente, a gente não trabalha com a esfera por completo, a gente trabalha com uma calota esférica. Então, a gente pega uma esfera e corta ela pela metade. Então, é aquela metade que nós vamos trabalhar, certo? Com meia do instante. Fiquei lá no Informação importante. Espelhos côncavos, espelhos convexos, tá? O espelho, ele é côncavo, tá? Quando eu tenho essa relação de cima, ou seja, é como se eu estivesse na parte de dentro da calota, tá? Então, eu tenho o centro de curvatura, eu tenho o foco e tenho o vértice. Na segunda situação, eu tenho um espelho convexo, ou seja, eu estou olhando para a parte de fora do espelho, nessa segunda situação. E aí vocês podem perceber que eu só mudei a posição, tá? Só fiz essa mudança de posição. Alguém está perguntando alguma coisa? Sou eu, Matheus. É, Isso. então quer dizer que quando ele é côncavo, é quando ele tem, tipo, uma leve profundidade. Isso. E quando como é outro nome? Nesse caso, eu falei côncavo e convexo. Nesse caso, as duas situações, elas são côncavas, tá? A diferença é só o modo como eu estou olhando. Eu falei Então, convexo. o côncavo, ela é, tipo, entre aspas, tem uma profundidade, a convexa é quando ela é tipo estufada, assim, pra frente. Isso. Se eu estivesse olhando para o outro lado, seria convexo. Depende Tá? do lado que vai ser trabalhado, né? Depende do lado que vai ser trabalhado. Então, aqui nessas duas situações, eu tenho um espelho côncavo. Eu falei convexo, faço essa Obrigado. correção. Então, aqui é só uma mudança devido à questão do foco, tá? Mas a posição, de certa forma, não interfere em dizer que eu sempre vou ter um centro de curvatura, um foco e um vértice. Então, olhou para dentro da calota, côncavo. Não tem segredo. Vamos continuar. Então, para eu descobrir a distância focal, eu tenho uma formulazinha. O que é que a fórmula me diz? Me diz que a distância focal é o raio da curvatura dividido por 2, ou seja, o foco, a distância focal, é a metade do raio de curvatura. Então, se o raio de curvatura está em metros e as minhas respostas estão em centímetros, a primeira coisa que nós precisamos fazer é transformar de metros para centímetros. Então, essa transformação, ela só acontece se eu multiplicar esse número por 100. Então, 0,7 vezes 100 é igual a 70. Alguma dúvida? Pode explicar só essa parte do cálculo de novo, por favor? Posso. Essa distância focal, essa distância da fórmula que tu está perguntando específico? Ou é do É tipo cálculo? assim, saber como organizar a fórmula, porque eu não peguei direito. Pronto. Toda vez que a questão pedir a distância focal e te der o raio da curvatura, tu sempre vai usar essa fórmula. Ela é uma fórmula exclusiva quando eu tenho essas duas unidades de medida, distância focal e raio. Não existe outra forma na física que eu possa atribuir a não ser essa. Então, toda vez que a questão perguntar a distância focal e te der o valor de R, a tua distância focal é a metade daquele raio. Nesse caso, nós só estamos transformando para centímetros, porque nas opções, todas elas estão em centímetro. Então, quer dizer, Matheus, que se lá tivesse em metros, eu precisaria fazer essa conversão? Não, eu só iria atribuir na fórmula diretamente. Deu para pegar agora? Entendi. Então, essa transformação de unidades nós já trabalhamos. Então, de metros para centímetros, multiplica por 100. Então, 0,7 vezes 100 é igual a 70. Então, se a minha distância focal é a metade do raio de curvatura, qual é a metade de 70? 35. 35 o quê? Centímetros, que é a unidade que nós estamos trabalhando. Então, nesse caso, a nossa resposta correta é a letra D.
Ou seja, eu pego aquele raio de curvatura e divido pela metade. Só vou transformar para centímetros se nas minhas opções estiverem em centímetros. Se lá tivesse tudo em metros, eu só iria dividir. Alguma dúvida? Acredito que não. Vamos continuar. Vamos aí para a questão 2. Olha só. Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direita e reduzida de um objeto real. Em relação a esse espelho e a posição do objeto da imagem, assinale a alternativa correta. Então, aí ele te dá 3 características de um tipo de espelho. Ele não te diz qual é, mas ele te diz que esse espelho reproduz uma imagem virtual, direita e reduzida. Então, vamos entender como é que é feito esse processo. O meu espelho, ele é convexo quando ele estiver fora da calota, tá? Exemplos de espelhos convexos. Capacete de um astronauta, o espelho utilizado em supermercados, mais comumente visto em ônibus, tá? E aí, gente, qual é uma vantagem desse tipo de espelho? É porque ele amplia o campo de visão. Então, você pode perceber que esse tipo de espelho, ele pega um campo de visão bem maior do que outros, como espelho plano ou o próprio espelho côncavo, tá? Então, isso é uma vantagem desse tipo de espelho. Então, gente, toda vez que eu tiver uma imagem menor, direita e virtual, aquele espelho ele é convexo. Mas por que menor? Porque, obviamente, se você prestar atenção, apesar do seu campo de visão ser maior, o tamanho da imagem ela é reduzida. Então, se você pegar um espelho como esse e se aproximar, você vai ver que o tamanho da imagem que está sendo produzida, ela é menor. Então, consequentemente, isso torna aquele espelho como convexo. Existem as outras 2 características. Quais são elas? Direita e virtual. Obviamente, gente, se ela forma uma imagem direita, ela automaticamente forma uma imagem virtual. Isso é fato, certo? Outra característica, espelho côncavo. A diferença é que agora eu vou olhar para dentro da calota esférica. É o que nós acabamos de ver, tá? Exemplo, o espelhozinho que é utilizado aí pelas pessoas que fazem make, pelas meninas que fazem aí os seus lindos tutoriais. Nesse caso, gente, ele não é um espelho plano, ele é um espelho côncavo. Isso por quê? Como é que eu posso perceber essa diferença? Se o meu espelho fosse plano, a imagem produzida seria da mesma forma que vista, tá? E é o que nós chamamos de imagem igual. Se você prestar atenção nesse tipo de espelho, quando você se aproxima, ou seja, quanto mais próximo você está, maior vai ser a imagem. Obviamente, por isso que é utilizado esse espelho. Então, as meninas aí para acertar aí os seus pontos aí de olho, aquelas coisas que a Juliette no BBB faz muito bem, obrigado, ela precisa se aproximar. Isso por quê? Porque nesse tipo de espelho a imagem, ela aumenta, fica maior. Consequentemente, quando você se afasta desse tipo de espelho, aquela imagem, ela fica menor. Então, essa é uma diferença básica do convexo para o côncavo. E aí, imagem. A minha imagem no espelho côncavo, dependendo da situação, ela pode ser maior, menor ou igual, tá? São 3 características. A outra característica pode ser direita ou invertida, ou ainda pode ser real ou virtual. Então, qual é o mais fácil de eu aprender? O convexo. Se na característica diz que a imagem é menor, direita e virtual, o meu espelho ele é convexo automaticamente. Agora, se a minha imagem é maior, direita e virtual, por ser maior, ele já não se encaixa num espelho convexo. Ele já se encaixa em um espelho côncavo. Outra característica importante, se a minha imagem é invertida, é porque ali está sendo produzida algo real. Se a minha imagem é direita, é porque é virtual, tá?
Isso é uma característica típica de tipos de espelho, tá? Como é que eu sei essas características? Quando a gente for estudar as qualificações dos espelhos côncavos e dos espelhos convexos, tá? Alguma dúvida com relação a esses dois espelhos? Assim, algum ponto que, tipo assim, não ficou claro? É agora nada, Matheus. Pronto, então vamos tentar aprender. Espelho convexo fora da calota, espelho côncavo dentro da calota. Vamos decorar as características da imagem formada pelo espelho convexo. Menor, direita e virtual. Se tiver outra característica diferente, já não é convexo, tá? Então vamos continuar aí. Olha só, gente. O tipo de espelho, ele influencia diretamente na realização do cálculo. Se o teu espelho, ele é côncavo, ele tem um ponto focal positivo. Se o teu espelho é convexo, ele tem um sinal negativo para o foco. Então, por isso que na primeira questão, a nossa questão teve um foco positivo, porque aquele espelho era um espelho côncavo. Se o meu espelho é convexo, o meu foco automaticamente fica com sinal negativo. Então, isso é o que muitas pessoas acabam errando nesse tipo de questão. Se lá na questão te diz o teu foco e te diz que o espelho é convexo, ele não precisa te dizer que ali precisa ter um sinal negativo. Você automaticamente já coloca, tá? Então, existe essa característica do observador. Então, prestem atenção. Nessa primeira situação, o observador está vendo dentro da calota côncavo. Nessa segunda situação, ele está vendo fora da calota convexo, certo? Alguma dúvida? Acho que não. Vamos continuar, então. Então, vamos lá, ó. O único espelho, gente, capaz de produzir imagens direitas e invertidas é o convexo, independentemente de qual seja essa distância, tá? E aí, um exemplozinho aí desse espelho convexo, tá? Que nós já até exemplificamos aí também como o capacete do astronauta. Então, ele é o único que é capaz de produzir imagem direita e invertida, tá? Então, obviamente, se eu já tenho essas características, o caminho aí já diz que o espelho é convexo. Vamos para a questão. Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direita e reduzida. Esse reduzida nós podemos entender como menor. Então, se a minha imagem ela é menor, direita e virtual, qual é o tipo de espelho que eu tenho? Côncavo ou convexo? Falem ou digitem. Convexo, Matheus. Convexo, pronto. Nem preciso deduzir. Ah, eu não sei aquelas outras descrições. Não. Meu espelho tem imagem reduzida ou menor. Direita e virtual é convexo. Então, só nessa característica, a gente já elimina letra A, letra B, letra C. A gente fica somente com as duas, tá? Olha o que é que diz a letra E. Trata-se de um espelho convexo que conjuga imagens reais. Isso é verdade ou é mentira? É mentira, porque imagens reais é do côncavo. Acabou. Qual é a resposta certa? Letra D. Letra D, de Então, dado. a maioria das questões de óptica da prova do Enem podem ser resolvidas nessa linha de assunto. Você vai eliminando de acordo com as características que são dadas, tá? E aí, obviamente, pode ser que alguma questão se depare com duas muito fortes. Aí a gente vai ter que ler bem nas entrelinhas das opções para ver o que é o erro de uma delas. Então, essa aí ficou fácil devido a essa questão de teoria. Vamos aí partir para a próxima. Olha só, a questão 3. A questão 3 diz assim. Um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo. Ou seja, se é um espelho convexo, a imagem que foi formada nele é uma imagem reduzida, direita e virtual. Show de bola. A distância focal foi de 50 centímetros
perpendicularmente ao eixo principal. O lápis tem 10 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, a gente pode afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são respectivamente. Vamos agora ver as nossas informações. A minha distância focal, ela é 50 centímetros, tá? Pergunta, por que aí está negativo o valor? Se a minha questão diz que o foco era 50 centímetros, por que nesse caso eu tenho que colocar um valor negativo nele? Tem dois tipos de espelho. Côncavo e convexo. Isso. Então, se o meu espelho é convexo, a minha distância focal é negativa. Então, eu já coloco o sinal automaticamente para não esquecer. Então, distância focal, menos 50 centímetros. Alguém se lembra aí o que é o nosso P? Que a gente veio na última aula remota, no nosso aulão? Alguém aí poderia me dizer o que seria o valor de P, se alguém se lembrar? É isso mesmo que disseram. O valor de P é a posição do objeto, tá? Então, valor de P é a posição do objeto. O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o P', ou seja, eu quero descobrir a posição da imagem. Eu não quero mais saber a posição do objeto. A posição do objeto eu já sei. Preciso descobrir agora a posição da imagem formada. Vamos lá. Fórmulazinha única, tá? Para eu descobrir esse valor de P', consequentemente, vou substituir o F por menos 50 e vou substituir o P por 30. Então, faço essa substituição. Se eu quero saber o valor de 1 sobre P', esse 1 sobre 30 passa para o outro lado negativo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 50. Mateus, por que menos 1 sobre 50 se ali na minha fração inicial tem 1 sobre menos 50? Porque nós estudamos em matemática, na parte de fração, que esse número negativo não pode ficar no denominador, tem que ficar ali no intermédio da fração. Então, eu só faço levar esse sinal negativo para esse intermédio da fração, tá? Pega esse sinal e coloca aqui. Chegando aqui, fica muito simples. Por quê? Porque aí eu vou fazer NNC. Então, qual é o NNC de 50 e 30? 150 centímetros. Vamos dividir por baixo e multiplicar por cima. Então, 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 150 dividido por 30 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 3 menos 5, menos 8. Chegamos aí no nosso ponto principal, meio pelos extremos. Então, eu tenho menos 8P' igual a 150 centímetros. Vou agora passar esse menos 8 dividindo. Pela regra da divisão, sinais positivo com negativo resulta em negativo. E 150 dividido por 8 é igual a 18,75 centímetros. Com relação à estrutura desse cálculo, alguma dúvida? Professor, aquela parte ali, como é que eu faço? Diz de novo. Pode falar, podem ficar à vontade. Todo mundo entendeu. Muito bem. Queria essa resposta mesmo. Vamos continuar. Então, o que a gente... Vitor está pedindo para tu repetir o cálculo. Pronto, vamos repetir bem rapidinho de novo. Ó. Nós vamos substituir. Nós vamos substituir aquele valor de F por menos 50 e nós vamos substituir esse valor de P por 30. Por que eu não vou substituir o P'? Porque é essa variável que eu quero descobrir. Então, eu vou fazer essa substituição. O que é que eu fiz aqui? Isso aqui está positivo. Se eu quero passar para o outro lado, ele vai negativo. Então, eu tenho essa formação.
Obviamente, aqui é a regrinha, né? Coloco no intermédio da fração, entre o numerador e o denominador. Chegando aqui, eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Então, eu tenho que aplicar MMC. MMC de 50 centímetros e 30 centímetros é 150 centímetros, tá? E aí, o que é que acontece? Para eu descobrir esses valores aqui, eu preciso atribuir a regra que nós já sabemos. O valor do MMC de resultado, eu vou dividir por baixo e vou multiplicar por cima. Então, 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Isso, mouse ajude. Menos 3. Depois eu vou pegar outra fração. 150 dividido por 30 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 3, menos 5, sinais iguais, é uma operação de soma ou subtração, repete sinal e soma. Então, menos 8. Meio pelos extremos, né? O famoso X da Xuxa. Então, menos 8 vezes pelinha é igual a 150 centímetros. Isolo pelinha, ou seja, esse menos 8, ele passa para o outro lado dividindo, porque ele estava sendo multiplicado anteriormente. E aí, 150 dividido por menos 8 dá menos 18,75. Deu para entender agora? João Vitor fez essa pergunta, né? Deu para entender agora? Ele disse que sim. Show de bola. O que nós acabamos de descobrir, gente, foi o valor de pelinha, ou seja, a posição da nossa imagem. Foi o que nós acabamos de descobrir. Mas, além da posição da imagem, ele ainda quer que a gente descubra outro fator, tá? Vamos aí. O que é esse nosso I? O I é o tamanho da imagem. E a questão já informou esse tamanho da imagem. Aliás, ela não informou o tamanho da imagem, ela informou o tamanho do objeto, que é esse O. Nesse sentido, nós vamos fazer a nossa substituição. Se eu quero descobrir o tamanho da imagem formada e eu tenho o tamanho do objeto, que é 10 centímetros, no lugar de O, eu substituo por 10 centímetros. O nosso pelinha, nós acabamos de descobrir que a posição da imagem é menos 18,75. Não se esqueçam que nessa fórmula eu já tenho um sinal negativo. Então, se o meu pelinha também teve sinal negativo, eu preciso fazer jogo de sinal. E o nosso P, que é a posição do objeto, nós já sabemos que é 30 centímetros. Então, primeiro a gente faz jogo de sinal, menos e menos, mais. O que é que eu vou fazer agora? Você tem várias formas para resolver daí. Meio pelos extremos, depois passa dividindo. Ou então eu posso fazer o quê? Eu posso dividir esse 18,75 pelo 30. E aí eu vou encontrar como resultado 0,625. Mateus, por que aqui não tem unidade? Porque esses centímetros foram cancelados com esses centímetros. Resultado, faço meio pelos extremos. 10 centímetros vezes 0,625 é igual a 6,25 centímetros. Lembrando que esse I é o tamanho da imagem, tá? I, tamanho da imagem. O, tamanho do objeto. Pelinha, posição da imagem. P, posição do objeto. Então, nossas respostas. Menos 18,75 e 6,25. Alguma dúvida com relação a isso? Acho que não, Matheus. Nenhuma dúvida. Vamos deixar esse gabarito no grupo e aí qualquer dúvida vocês já sabem que podem perguntar aos professores, tá? Então, essas são as fórmulas que poderão cair na prova de vocês. Aliás, elas irão cair na prova de vocês de alguma forma. E aquele conceitozinho ali que a gente viu de espelho côncavo e espelho convexo também vai cair alguma coisa sobre. Então, já dei uma olhadinha novamente, certo?
A gente trouxe aqui, gente, bem rapidinho, um roteiro de estudo para a prova de vocês. Nós passamos 6 atividades. Então, todo mundo tem acesso a essas atividades. Por quê? Porque toda segunda-feira eu coloco no grupo todas elas e coloco as respostas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai coletar esses 6 arquivos ao longo do bimestre. Você vai ler e reler os textos de cada disciplina, que a gente coloca um texto instrutivo para você ver e observar alguns pontos do assunto. Depois você vai tentar resolver sem pesquisar. Depois você vai conferir o gabarito e traçar pontos que você vai ter uma dificuldade maior e precisa fazer um maior detalhamento. E aí, antes da prova, antes de dar início à prova, porque vocês têm um dia para fazer a prova, tentem refazer novamente esse processo para poder fazer a avaliação global de vocês. Peguem a revisão que a gente acabou de ofertar, estamos vendendo a revisão, que a gente acabou de ministrar para vocês, e aí deem outra olhada, tentem refazer novamente, para quando chegar na prova ficar mais fácil o entendimento. Então, tentem realizar essa dinâmica de roteiro, que aí vocês vão se dar bem na prova, que a gente espera, obviamente, um 10 de todo mundo que está aqui assistindo a aula. E no mais é isso, obrigado pela participação de vocês, professora Márcia, professora Rayane. Minhas lindas, alguma coisa para falar, podem falar, fica à vontade, que eu falo demais. Só agradecer a presença sua, da Rai e dos meninos que estão aqui até o final. E qualquer dúvida, novamente, qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente, tá? E é isso. Saudade de vocês, hein? Aí, ó, muito bem, Rayane. Saudade de todos, viu? Gente, brigadão. Brigadão, Matheus. Brigadão, Marjorie. É sempre um afago estar com todos vocês. É sempre bom ter essa participação de vocês, alunos, mesmo que ainda um pouco tímidos, né? Mas a gente sente vocês um pouco mais perto. Muito obrigada. Cheiro grande. Então, muito obrigado, meninos.